Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net, de volta ao nosso tradicional local, que é o Box 21, do meu amigo Fernando Soares Brandão. Vida de bar dos dois lados do balcão, aqui na Carlos Foncoseres, número 304. O melhor happy hour da cidade. Nessa época do ano, agora vai começar o friozinho. Venha aproveitar no Box 21 seus pratos excepcionais, a gastronomia maravilhosa, acompanhada de um vinhozinho ou de uma cerveja especial para essa época do ano. Mas nunca esqueça, né? Faça como eu, venha com seu Designator Driver. Eu tenho o Roberto Aguiar, que ele me traz e me leva com toda a segurança em casa para eu poder apreciar um bom vinho, uma boa cerveja, para não ter nenhum problema, não desrespeitar a lei. E não é só a questão de desrespeitar ou não a lei, é a consciência consigo mesmo. Você está cuidando da sua vida e preservando também a vida dos outros. Quantas pessoas perdem a vida por uma gota a mais de álcool no sangue que causa uma tragédia e daí não tem solução. Então, se você quer beber, quer curtir um bom vinho, curtir uma boa cerveja, não tem problema nenhum. Venha com o seu Designator Driver, o meu, como eu disse, é o Roberto Aguiar, né? Mas aí temos aí um motorista de táxi em Porto Alegre, tão atencioso, você liga, ele traz aqui no Box 21, terminou o seu jantar, o seu encontro com os amigos, você chama, o Brandão chama, um outro táxi leva na sua casa, ou faça como alguns grupos, né? Sorteia alguém, ó, tu é o motorista da vez, e o cara não bebe, para a segurança de todos. Então, vamos não só respeitar a lei, mas respeitar a vida de todos nós. Hoje, nós vamos falar de um assunto que interessa a todos. Em algum momento da vida, você vai ter que tocar nisso aí. E, aliás, melhor antes do que depois. Porque previdência é uma coisa muito séria. Quem não cuidar do seu futuro, daqui a pouco não organizou a sua vida hoje, quando for se aposentar, ou quando a sua esposa, o seu marido se tornar um pensionista de alguma coisa, não tiver a documentação organizada e a sua vida organizada, você, por certo, vai perder. E tem gente que perde muito, recolheu a mais, recolheu errado, não fez aquilo que era certo, e nós vamos falar de tudo isso com as doutoras Luciana Pereira da Costa e Maria Isabel Pereira da Costa, de um nepotismo clássico nos negócios aqui no Brasil. O escritório Pereira da Costa, né, doutora Maria Isabel, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui conversando com os senhores e agradeço ao nosso apresentador aqui pela oportunidade da gente trazer essas informações que é de um interesse social, para que as pessoas possam se orientar e, enfim, se precaver com documentos e com os conhecimentos necessários para que possam preservar uma vida de qualidade quando vem a desventura ou da doença ou aventura, vamos dizer, da idade, porque idade é aventura, não é desventura, feliz de quem chega lá, né? E tem uma boa aposentadoria. E é uma coisa interessante, porque hoje o pessoal da minha época, né, que nos anos 70 começou a trabalhar, hoje estão batendo já no prazo que na época era o prazo legal, que era 30, e no caso do homem era 35 anos, né, doutora Maria Isabel, 35 Sim. anos para o homem, nos anos 70, né, até o início dos anos 80, e 30 anos para a mulher, a aposentadoria, né, e que bom que possam continuar vivendo e curtindo aquilo que o Estado prometeu, né, e escreveu na lei que iria cumprir para essas pessoas que começaram a contribuir, como eu, nos anos 70, não é isso? Um direito fundamental que está na Constituição, que é a lei maior de todas, assegurado, então, o direito constitucional, um direito humano fundamental, é o direito à aposentadoria. Então, todos devem se manter informados e cobrar esse direito, que é muito importante, porque nós temos muitos direitos, mas se nós não exigirmos, nós não conhecermos, fica difícil de exigi-los, né? O direito fica na gaveta, fica no armário, e a gente tem que exercer o direito. Exercer o direito,
E o que facilita, então, a importância de poder exercer um direito é conhecimento. A pessoa tem que procurar se informar. E como a gente não pode saber tudo, então, procurar as pessoas que sabem sobre o tema e se informar e, enfim, não deixar passar. Doutora Maria Isabel, daqui a pouco nós vamos falar com a sua irmã, tá, que está aqui conosco, que faz parte do... Obrigada por dizer assim, mas todo mundo vai ver, né, que não é irmã, que é filha. Tá bom. Mas nós vamos falar com a sua irmã, sua filha, daqui a pouquinho. Mas antes eu pediria para a senhora contar um pouquinho da história do escritório e a sua experiência nessa área previdenciária, que é tão importante, porque todo mundo precisa em algum momento. E você, jovem, já se preocupe, fazer certa previdência oficial, eventualmente a previdência complementar, né? Escolher certo a previdência complementar, tá? Para evitar desventuras no futuro. Vamos falar um pouquinho da história e a sua experiência nessa área de previdência, né? E vamos tocar num tema que é recorrente já há algum tempo e muita gente não sabe o que é esse tal de fator previdenciário. Mas antes disso, vou falar um pouquinho da história do escritório Pereira da Costa. O escritório começou já faz quase 10 anos e começou então depois que eu me aposentei como juíza de direito, né? Que eu estou aposentada como juíza de direito. E de início trabalhava, inclusive, o outro meu filho, que também é advogado, agora está trabalhando sozinho, o Marcelo, e a Luciana, né, que desde o início tem sido o braço direito, o esquerdo, enfim, todos os braços do escritório. A Luciana, minha filha, que está aqui presente. Então, a gente começou já se especializando nessa área do previdenciário para atender esse segmento, né, de pessoas que tanto necessitam dessa orientação. Quanto à experiência que temos nessa área, eu mesmo como juíza, mesmo depois de aposentada, tenho atuado muito na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, agora na MB. Então, na Associação dos Juízes, na época das reformas, ali em 1995, eu ainda estava nativa, eu fazia parte do grupo de estudos constitucionais, fui diretora de assuntos constitucionais da Júris, a gente acompanhou todas as reformas, essa emenda 20 nós acompanhamos, atuamos muito, prestando informações no nosso grupo de estudo e atuando junto a deputados e senadores, enfim, para que pudesse amenizar um pouco essa reforma no sentido de preservar o máximo possível os direitos. Então, depois eu segui ainda na Júris, em várias gestões, né? Então, essa primeira gestão era do desembargador de Fini, que agora é do Tribunal Eleitoral. Depois eu fui assessora do presidente do Aquino, né? Do José Aquino, que foi presidente da Júris. Aí fui assessora da Previdência. Agora, na gestão do Marchionati, que acabou no ano passado, eu fui diretora do Departamento Extraordinário de Previdenciário, da Associação dos Juízes. E atualmente eu sou diretora da Secretaria de Assuntos Previdenciários da Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, atuei muito nessa parte de previdenciário, acompanhando as reformas. Do ponto de vista assim, do escritório, então, a gente procura fazer cursos de especialização, né, na SMAF, tanto a Luciana quanto eu já fizemos esse curso e atuamos bastante na área. Então, o trabalho em si é que nos traz como é que se diz, eu tive um professor quando eu fiz antes de fazer o curso de Direito, eu fui professora de Química, Física e Biologia. Veja bem como a gente dá giros na vida, né? Química, Física e Biologia. Que maravilha! Então, eu tinha um professor de Química que sempre dizia que a gente aprende a fazer fazendo, né? E isso vale para tudo, vale para o Direito também. Então, no escritório a gente faz tanto o Direito Previdenciário, a gente atua tanto, com tanta amplitude, com tantas pessoas em situações tão diferentes que é aquilo que vai levando, então, a aprofundar o conhecimento e a procurar, né, cada vez servir melhor e alcançar para a pessoa aquele direito que ela tanto procura, no tempo mais rápido possível, dentro das nossas limitações de poder judiciário, né, que às vezes com muito processo, dificuldade às vezes para fazer uma perícia, enfim, mas a gente vai suplantando tudo isso, vai levando a bom termo, né, na luta. Doutora Maria Isabel, eu vou lhe fazer uma pergunta como leigo, assim. Eu vejo que o Brasil, nós temos uma justiça lerda,
a lentidão, processos volumosos, tudo isso, porque é tanta legislação que muda toda hora. É tudo tão complexo. Não. Em outros países, tu chega no balcão da repartição pública, por exemplo, tu pede o teu direito atendido. Aqui no Brasil tem que entrar com processo, é tudo. Daí muda, daí no outro ano muda, daí muda de novo, daí volta a ser o que era depois, né? Muda tanto a coisa que é o caso, por exemplo, o caso da Previdência é típico. O que deve ter de processo, não sei volume, mas nós devemos ter assim, o maior volume de processos de Previdência no mundo. Muito grande volume, não só na área da Previdência. A litigância contra o Estado aqui é muito volumosa, porque o Estado não cumpre. Lamentavelmente, tem que dizer, é o réu do judiciário que mais se encarrega de avolumar processo porque descumpre. O senhor sabe que eu tive, às vezes, o desprazer de ouvir um ministro da Previdência dando uma entrevista para um jornalista. Ele perguntou para ele por que depois que o judiciário decidia tantas vezes que tal assunto tinha que ser daquela forma. E aí eles continuavam negando no administrativo. O ministro disse assim, isso é de doer a gente dizer isso, mas eu acho que é para conscientizar as pessoas que a gente tem que cobrar dos políticos. O ministro disse assim, não, é que se a gente não paga, mesmo que o judiciário esteja dando, que o outro entra na justiça, e os que não entram a gente continua pagando menos, e isso é lucro. Já pensou o Estado dizer isso? O Estado que tem o dever de ser ético, de cumprir a lei, né? E de cumprir a lei, que exige das pessoas que cumprem a lei, que não permite que as pessoas façam justiça pelas próprias mãos, dizer na cara dura, assim, que não cumprem porque aqueles que não entrarem é lucro, porque daí eles não vão precisar gastar. Como se a pessoa estivesse na Previdência ali pedindo favor, isso é bom que fique muito claro. A Previdência é o direito à aposentadoria, à pensão, etc., de auxílio-doença, isso é pago, tem contraprestação. Tem contraprestação, ninguém está pedindo favor, ninguém está ganhando nada de graça. A pessoa fica anos da sua vida desconta. Se fosse pegar aquele dinheiro que desconta para a Previdência, fosse aplicar, comprar terreno, olha, tinha muitas casas de aluguel, com certeza. E aí, vai lá, paga, mas o Estado vai dizer não. Nós cumprimos, nós não cumprimos, porque são muito poucos os que entram e quem não entra a gente fica no lucro. Mas que lucro? Ou no roubo, sei lá. Um ministro disse isso, ministro da Previdência. Mais ou menos a questão aquela das operadoras de cartão de crédito. Eles têm 50 milhões de clientes. Daí eles inventam uma taxinha lá, R$1,25 de assistência não sei o que lá. Tá? Qualquer bobagem do mundo. E botam lá. Então, R$1, 50 milhões é 50 milhões de reais que eles ganham no mês. 10 pessoas reclamam, os outros pagam, R$1, deixa, né? Agora... É mais ou menos isso aí, né? Que um leigo tenha esse raciocínio já é horrível. Eu já acho uma falta de ética, assim, para qualquer pessoa, porque nós temos o dever de ser éticos como pessoas, né? Agora, alguém representando o Estado dizer isso é muito grave. E aí eu até... acho que a culpa mais é nossa como cidadãos, que não sabemos cobrar nossos direitos. Porque se a gente soubesse cobrar, e o lugar de cidadão cobrar direito é nas urnas, mas a gente não sabe mais nem quem votou, quando a gente vota a gente não cobra nada daquele que a gente votou, né? É mais ou menos isso aí. Mas, doutora Maria Isabel, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui no nosso programa e depois desse rápido intervalo, nós vamos falar deste monstro, desse bicho-papão que ninguém sabe o que é, nem o governo sabe, eles se perdem, eles criaram um negócio, criaram o rolo tão grande, mas para eles não vale, né? Para eles não vale, mas o fator previdenciário botou a mão no bolso ou na bolsa do trabalhador brasileiro, de todos aqueles que por anos contribuíram para a Previdência Social, que entraram na Previdência Oficial do Estado, num determinado tipo de regra e que o governo, no meio do caminho mudou e criou esse tal de fator previdenciário. Quem vai nos explicar o que é isso aí é a doutora Luciana Pereira da Costa, logo depois de um rápido intervalo. Esse é o Ponto.net.
Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net aqui no Box 21, na Carlos von Koselitz, número 304, o melhor happy hour da cidade. Venha conhecer os pratos, a gastronomia especial do Box 21 e, nessa época do ano, começa o friozinho, é ótimo. A carta de vinhos maravilhosa, elaborada pelo Fernando Brandão, e também as cervejas especiais, que nessa época do ano são muito boas. Mas não esqueça, venha saborear tudo isso com o seu designator driver, como eu trago o Roberto Aguiar. Você traz um motorista de táxi, o traz com segurança e leva em casa com toda a tranquilidade. Eu sorteio entre os amigos aquele que não vai beber, que vai só dirigir e levando todos para casa com toda a segurança. Estamos conversando com as doutoras Luciana Pereira da Costa e a Maria Isabel Pereira da Costa, do escritório Pereira da Costa, especializado na área de previdência. Como eu disse, agora nesse bloco a doutora Luciana vai nos explicar o que é esse bicho-papão inventado e que dizem toda hora, o senador Paim diz que vai conseguir derrubar o fator previdenciário, que vai negociar, o presidente Lula chegou a prometer, não, vai lá, acabou no enrolation durante 8 anos e continua achacando o bolso do trabalhador brasileiro, que só pega aqueles da aposentadoria geral, porque aqueles que têm aposentadorias especiais não sofrem com o fator previdenciário, é só aquele que mais necessita, que mais pagou e que mais sofreu para pagar a previdência social estatal, que ele sofre e ser tolhido, parte do rendimento que ele teria na sua aposentadoria, ele perde por causa deste tal de fator previdenciário. Doutora Luciana, o que é isso? E seja bem-vindo ao programa .net. Muito obrigada, boa noite pelo convite, que muito honra o escritório, né? Muito feliz. Bom, o monstro do fator previdenciário realmente pesa pesado no bolso do trabalhador. O fator previdenciário, tu falou dos servidores, que para eles não funciona, e realmente, em 98, veio uma reforma da Previdência. Nessa reforma, eles queriam colocar uma idade mínima para aposentadoria também para o regime geral. Só que isso não foi aprovado. E no ano seguinte, então, em 99, a ideia que eles tiveram foi colocar o fator previdenciário, que foi melhor do que botar a idade mínima, colocar um limitador de renda. O que acontece? Como não tem idade mínima, quando fecha o tempo de contribuição, pode se aposentar. Quanto mais cedo tu te aposentar, por mais tempo a Previdência vai ter que continuar pagando esse benefício. Quanto mais tarde te aposentar, menos tempo ela tem que pagar esse benefício. Lógico. Então, o fator previdenciário vai levar em conta o tempo de contribuição e a idade da pessoa. Todo ano o IBGE faz uma pesquisa para saber quanto o brasileiro está vivendo. E é a partir desta pesquisa do IBGE que se monta uma tabela de expectativa de sobrevida, que é a base do fator previdenciário. Acontece que desde 99 até agora, o brasileiro tem vivido mais. Está em torno de 87 anos, né? Mais ou menos isso. Né? Isso mesmo. E me imagine só, se eu me aposentasse com 50 anos, 53, for viver até os 87, quantos anos a Previdência vai pagar esse benefício? É esse o raciocínio. Se eu me aposentar com 65, menos tempo a Previdência vai pagar o benefício para mim. Lucro para a Previdência, gasto para mim, que continuo contribuindo. Essa é a lógica do fator previdenciário. E por isso que ele é tão monstruoso, porque, na verdade, a gente se programa e as pessoas começaram a trabalhar lá em 70 e poucos para se aposentar agora. Naquela época não tinha nada disso. Isso foi pego, toda uma geração estava sendo pega de surpresa. A regra do jogo mudou no meio do jogo. Isso, no meu ponto de vista, tu não pode
retroagir, até a doutora Maria Isabel, que foi juíza, né? Pode dizer, tu pode retroagir um benefício, nunca uma punição. Nunca uma punição. E um direito, depois de concedido, não deve ser retirado. Isso é uma cláusula de direito fundamental. O primeiro Estado que nós temos como exemplo de Estado social que respeita mais é o Estado alemão. E lá tem jurisprudência do Tribunal Superior deles impedindo o que eles chamam de retrocesso de um direito. Não pode haver um retrocesso de um direito. Na Alemanha é mais ou menos assim, vamos fazer o fator previdenciário, vamos dar um exemplo, vai ter, vale a partir da data da publicação para quem entrar no sistema a partir daquela data, não pode retroagir. É isso, né? O direito alemão leva isso aí. Não, mas também, na verdade, leva em consideração que um direito social, uma vez lançado para a sociedade, não deve ser cancelado nesse sentido. Também, porque esse Estado democrático de direito que dentro dele nós nos especializou para o Estado social, né, o democrático de direito vai para um Estado social de o Estado assumir uma condição mínima de vida para as pessoas, esse Estado social. Então, aí não pode haver retrocesso. Uma vez concedido dentro do Estado social um direito, não deve haver não deve diminuir essa condição, esse direito para as pessoas, nesse sentido. Doutora Luciana, voltando aqui então ao fator previdenciário, as pessoas estão se rebelando, né? Nós temos aí vários parlamentares políticos que tentam mudar, mas o jogo no poder é muito forte, né? O Lula ficou, como eu disse, 8 anos no enrolation e não fez nada, né? E passamos para outro governo, a presidente Dilma Rousseff está aí. E o que a gente espera, o senador Paim, vai mudar, mas tem gente que já está morrendo e está perdendo o seu direito. Como é que está essa rebeldia na área do judiciário? Né? As pessoas estão recorrendo ao judiciário, o que está acontecendo? Olha, o judiciário, na questão do fator previdenciário, e normalmente o judiciário na questão de regras, assim, que causam impacto, porque tem muito por trás disso também o discurso do déficit da Previdência. O que justifica tu tirar um benefício, né, das pessoas, que hoje em dia tu fala em aposentadoria integral e não existe aposentadoria integral, já que tem fator que reduz a renda. Então ninguém ganha 100%. Justifica isso é o déficit da Previdência, que em tese deveria existir, né, que não existe, que depois a gente até pode falar disso se quiser. Mas o judiciário pega para si esse argumento do déficit e quando vem alguma coisa que a Previdência alega, não, mas isso aí vai dar um impacto muito grande se o judiciário começar a tirar o fator previdenciário, vamos dizer, achar injusto, vai dar um impacto nas contas da Previdência, o judiciário termina que não dando direito ao segurado e indo para o lado da Previdência e fica o segurado, o lado mais fraco, desamparado. É isso que tem acontecido, infelizmente, né? Chega no Supremo, por mais que às vezes no primeiro, segundo grau se ganhe alguma decisão, chega-se a essas discussões mais importantes ao Supremo e lá é complicado ter alguma vitória, porque o argumento do INSS e do déficit assim, parece que não existe outro argumento válido que convença os ministros a votar diferente. Entre os operadores do direito no Brasil, qual é a expectativa? Vai se mexer no fator previdenciário de fato ou fica só nesse discurso na época de eleição que vai se mexer e não vai se fazer nada? Olha, eu tenho uma posição pessoal meio pessimista sobre quando o governo se acostuma a ter uma receita ou deixar de ter uma despesa, é difícil ele voltar atrás. É o pensamento que eu tenho, assim, mas eu espero que mude. Talvez não mude para voltar como era a regra anterior. Talvez mude para vir uma regra meio termo, entre o fator e a regra anterior. Uma sugestão é aquele projeto de chegar à soma da idade com o tempo de contribuição para a mulher a 85, para o homem a 95, e nessas hipóteses aplicar 100%, deixando de aplicar o fator. Mas esse projeto também merece críticas, porque o fator previdenciário, como eu disse, ele não é, na verdade, a essência dele não é para limitar o salário, não é para reduzir. Na prática, ele reduz a maioria das aposentadorias. Mas a ideia do fator não reduz.
ele vai levar em consideração o tempo e a idade. Quanto mais tempo e mais idade eu tenho, melhor fica. Chegando a casos, inclusive que o fator pode até aumentar a renda da pessoa. Ele fica maior que 1, é uma fórmula matemática, e ele deixa o salário maior. Então, nesse projeto paralelo, a pessoa não teria essa possibilidade do fator aumentar o salário. Ele só seria um diminuidor mesmo, porque quando ele poderia começar a ter a chance de aumentar salário, ele não é mais aplicado. Então, até esse projeto merece críticas. Por isso que eu fico meio pessimista quanto a essa questão de, vão tirar o fator, vão botar outra coisa no lugar. Talvez a outra coisa não seja boa também, talvez seja merecedora de críticas também, talvez continue pesando para o lado mais fraco. Bom, nós estamos chegando ao final deste primeiro programa que estamos fazendo com as doutoras Luciana Pereira da Costa e Maria Isabel Pereira da Costa. E eu vou pedir para a doutora Maria Isabel, rapidamente, nos nossos 2 últimos minutos, dizer o contato lá no escritório e o que as pessoas que estão nos assistindo podem obter já hoje via judicial para rever questões que estão recebendo ou pensões ou aposentadorias a valores menores. Bem, nós temos escritório na Bento, Bento Gonçalves 894, na Protásio, ao lado lá do INSS, na Borges, número 308, sala 11, primeiro andar, e temos escritório em Canoas também, ao lado lá do INSS. Mas é tudo centralizado e nós temos o e-mail, né, auxilioprev@yahoo.com.br, e temos o telefone 3217-7547, entre tantos, né, de um deles. E não sei se a Luciana quer complementar dos contatos, alguma coisa a mais? Os contatos principais são esses, em breve vai ter o site, mas por enquanto está em construção ainda, né? Mas o e-mail é esse, né? auxilioprev@yahoo.com.br ou auxilioprev@auxilioprev.com.br. E o telefone? 3217-7547. Se você tem alguma dúvida, acha que não está recebendo aquilo que deveria receber, tanto em pensão quanto a aposentadoria, entre em contato então com o escritório Pereira da Costa, aí no telefone que está aparecendo na tela. Estamos chegando então ao final do programa. O próximo programa nós vamos falar então de direitos que você tem e, naturalmente, alguns deveres na área da Previdência para que tudo dê certinho no seu planejamento de futuro e de vida. Este é o ponto.net.